Muito bem, pessoal. Então, trazendo aquelas formulações que nós deduzimos no exercício aqui para o Excel, são essas equações semi-empíricas para cálculo do fator de cisalhamento que eu trouxe aqui como uma figura. Eu também dispus na planilha, então fiz aqui um arranjo, dispus os dados do problema na nossa planilha, certo? Então, eu dividi de forma mais ou menos didática dados do tubo. Comprimento do tubo, rugosidade absoluta do tubo, 0,16, é o tubo de ferro fundido com um capeamento asfáltico interno, né? Então 0,16 milímetros a gente obteve aquela tabela de rugosidades, o diâmetro interno 250 milímetros. Isso vai permitir a gente calcular a rugosidade relativa do tubo, que é a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro interno da tubulação. Então nós temos uma rugosidade relativa de 6,4 vezes 10 a menos 4. É dimensional esse valor, certo? Nós pegamos milímetro dividido por milímetro. Temos a cota do ponto C, que é o ponto cuja carga de pressão tem que valer 7 MCA. Então, quando a gente fala em pressões em metros de coluna de água, na realidade nós estamos falando de carga pesométrica. É a pressão dada em Pascal dividido pelo peso específico do fluido, certo? Então, é o PC sobre gama, né? A pressão em Pascal dividido pelo peso específico do fluido, peso específico da água, 9.810 newtons por metro cúbico. O resultado disso vai dar a pressão em metros, portanto, a carga de pressão. Então, o que nós criamos aqui como sendo PC em MCA, quando nós falamos em MCA, nós estamos falando do PC sobre gama, portanto, da carga piezométrica, 7 MCA. Dados do reservatório. O ZBP, que seria o Z da base do pilar, 835 metros. Vamos colocar aqui, 835 metros. A altura de água inicial dentro do reservatório, esse valor aqui de HA, é 20 centímetros, 0,2 metros, 0,2 metros. Dados do escoamento, a vazão em metro cúbico por segundo. Veja que a vazão lá foi dada no enunciado em litros por segundo, 30 litros por segundo. Nós vamos transformar isso aí em metro cúbico por segundo, 30 litros por segundo dividido por 1000, com 0,03 metros cúbicos por segundo. Conhecendo a vazão e conhecendo o diâmetro interno do tubo, sabendo que o regime de escoamento é em conduto forçado, a gente consegue calcular a velocidade média do escoamento. Então, essa velocidade média é igual a vazão dividido pela área interna do conduto. E fecha parênteses, vezes o diâmetro interno. Veja que esse diâmetro interno está em milímetro, tá? Então, a gente precisa transformá-lo em metros. Ele está aqui em milímetros, nós vamos dividir por 1000 para transformá-lo em metro ao quadrado dividido por 4. E isso vai nos dar uma velocidade de 0,61 metros por segundo. O número de Reynolds, quantificado para escoamento em conduto forçado, é igual à velocidade média do escoamento na seção, vezes a dimensão característica, o diâmetro interno, mas essa dimensão característica é dada em metros, então a gente pega o diâmetro em milímetro dividido por 1000, dividido pela viscosidade cinemática do fluido. O fluido é água em temperatura ambiente, então essa viscosidade cinemática é igual a 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. E dessa maneira nós temos aí um número de Reynolds de 152.788. É, portanto, escoamento turbulento, certo, pessoal? Por quê? Porque temos um número de Reynolds acima de 4.000, bem acima de 4.000. Então, 153.000 o número de Reynolds desse nosso problema. Está dentro da faixa que eu falei na teoria. Nos nossos problemas de engenharia, normalmente, os números de Reynolds estão entre 10.000 e 1 milhão. Temos aí 153.000 de número de Reynolds, certo? Bom, feito isso, nós vamos começar a aplicar as fórmulas semi-empíricas para calcular o fator de cisalhamento. Vamos aplicar uma a uma. Primeiro a fórmula de Colebrook-White, depois a fórmula de Suomi-Jane, depois a fórmula de Suomi. Só para a gente organizar aqui, vamos colocar em negrito essas partes também, certo? A fórmula de Colebrook-White, ela, conforme nós já falamos, ela tem que ser conduzida de forma numérica, porque nós não conseguimos isolar o fator de cisalhamento. Então, qual é o primeiro passo?
é chutar um valor do fator de cisalhamento. Vamos chutar um valor qualquer do fator de cisalhamento. E aqui vem uma dica importante. Normalmente, o fator de cisalhamento, para os problemas que nós trabalhamos em engenharia civil, ele está na ordem de grandeza de 10 a menos 2, certo? O fator de cisalhamento ele é um adimensional, que está na ordem de grandeza de 10 a menos 2. Pode ser 10 a menos 1, pode chegar a 10 a menos 3, mas normalmente está na ordem de grandeza de 10 a menos 2. Eu quero dizer o seguinte, se por acaso calcularmos um f e esse f der 100, na ordem de grandeza de 10 ao quadrado, está errado. Erramos em algum ponto atrás. A gente não pode conduzir os cálculos daí para frente, a gente tem que voltar e ver onde a gente errou. f valendo 100 não existe. f valendo 1 praticamente não existe. Se calcularmos um f e ele der 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 8, erramos. Vamos voltar e ver aonde que a gente errou, porque esse tipo de f com essa faixa de valor também não existe, certo? Então, normalmente o f está na ordem de grandeza de 10 a menos 2, pode chegar a 10 a menos 1, pode chegar a 10 a menos 3, mas normalmente está na ordem de grandeza de 10 a menos 2. Por isso, nós vamos dar um chute inicial. Esse é um chute inicial do fator de cisalhamento. Vou chamá-lo aqui de 0,02, por exemplo. Na ordem de 10 a menos 2, 0,01, por exemplo. Qualquer valor que chutarmos aí nessa ordem tá bom para um chute inicial. Vamos calcular o primeiro membro da fórmula de Colebrook-White. 1 sobre raiz de f. Então, igual a 1 dividido pela raiz do fator de cisalhamento. Deu 10. 1 dividido pela raiz do fator de cisalhamento deu 10. Vamos calcular agora o segundo membro da equação de Colebrook-White, certo? Então, igual a menos 2 vezes o log logaritmo na base 10, o log 10, né, que vai dar a mesma coisa, dividido ali pelo epsilon sobre d. Veja que a gente tem rugosidade relativa. O epsilon sobre d está aqui, dividido por 3,7, mais 2,51, dividido pelo número de Reynolds, vezes a raiz de f. E agora muita atenção na hora de fechar os parênteses, né? Fechamos aqui o parênteses do log. E temos ali um valor do segundo membro. Lógico que o f igual a 10 a menos 2, 0,01, não é a solução do problema, porque o primeiro membro deu diferente do segundo membro. É preciso que o primeiro membro e o segundo membro sejam iguais. A equação diz isso, o primeiro membro é igual ao segundo membro, certo? Então, nós vamos fazer aqui a relação entre o primeiro membro e o segundo membro. Essa relação entre o primeiro membro e o segundo membro tem que valer 1. Veja, então, que o nosso chute inicial de 10 a menos 2 não foi tão ruim assim, porque nós chegamos a uma relação que era quase 1. Vamos chutar então diferente, vamos chutar 100, 1000 aí. Olha lá, já foi um chute ruim, tá vendo? Vamos chutar um valor pequeno ainda, 1 vezes 10 a menos 7. O chute foi péssimo, porque a relação ficou muito longe de 1. Tá? Então, sempre é bom a dica, deixar na ordem de grandeza de 10 a menos 1. Mas esse 0,01, conforme falamos, não é a solução do problema. A solução do problema é aquela que vai conduzir a uma relação igual a 1. Para isso, nós vamos utilizar, então, o atingir meta. Vamos lá em dados, teste de hipóteses, atingir meta. Definir célula. É a relação entre o primeiro membro e o segundo membro. Essa relação entre o primeiro membro e o segundo membro tem que adquirir o valor 1. A meta a ser assumida é 1, alternando célula aquela que a gente quer calcular, aquela que tem o fator de cisalhamento. Clicamos OK. O atingir meta calcula para a gente, então, quanto deve valer o fator de cisalhamento para esse problema. 0,0199611. Certo, pessoal? Então, veja que a relação não deu 1, mas deu quase 1. É uma solução numérica, portanto, ela vai chegar aproximado do valor que a gente quer. Tá? Então, não vamos chegar no M1 sobre M2 exatamente igual a 1,
mas vamos chegar em algo muito próximo de 1. E esse fator de cisalhamento ele é suficiente para que a gente possa calcular a nossa perda de carga e depois calcularmos a altura do reservatório. Mas vamos aplicar outras formas para a gente ver as diferenças entre os fatores de cisalhamento calculadas entre elas, certo? Então, esse é o F de Colebrook-White. Vamos calcular o F de Suomi-Jain. Veja que todas as restrições da fórmula de Suomi-Jain são obedecidas aqui. E também, mesma coisa para Colebrook-White. O número de Reynolds nosso é de 153 mil, acima de 5 mil. Está acima de 5 mil menor que 10 oitavos. A nossa rugosidade relativa é da ordem de 10 a menos 4. Ela está entre 10 a menos 6 e 10 a menos 2, certo? Então, essas restrições são observadas aqui para a gente aplicar essas fórmulas, Suomi-Jain e a de Colebrook-White também. Vamos aplicar, então, a fórmula de Suomi-Jain, certo? O F vai ser igual a 0,25, dividido, aqui a gente abre parênteses, por log logaritmo na base 10, de epsilon sobre d dividido por 3,7. Veja que o epsilon sobre d está aqui. Nós vamos dividir por 3,7. Vamos somar com 5,74 e dividir pelo número de Reynolds, está aqui, o número de Reynolds elevado a 0,9. Fechamos esse parênteses e ainda elevamos aqui ao quadrado, certo? E temos lá o fator de cisalhamento F calculado pela fórmula de Suomi-Jain. Veja que praticamente deu 0,02. Aqui deu quase a mesma coisa, quase 0,02 também, certo? Então são resultados muito próximos. Aplicando a fórmula de Suomi, que é aquela fórmula mais abrangente, vamos dizer assim, dentro do diagrama de Moody, do diagrama de Nicurat, né? Nós vamos verificar quanto deve valer o F. Deve dar um valor próximo da fórmula de Suomi, conforme nós adiantamos. Mas aqui na fórmula de Suomi, embora o F já esteja isolado, é muita atenção na hora de abrir e fechar os parênteses. Então vamos lá devagar. Abrimos o primeiro, que é essa chave aí, 64, dividido pelo número de Reynolds. Tudo isso elevado a 8. Mais 9,5. E aqui a gente abre parênteses, multiplica LN de epsilon sobre D, o epsilon sobre D está aqui, dividido por 3,7, mais 5,74 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,9. Agora começa a parte complicada, fechar os parênteses. Fechamos o primeiro, menos, abrimos outro, 2.500, dividido pelo número de Reynolds, fechamos parênteses, elevamos a sexta, fechamos outro parênteses, elevamos a menos 16 e fechamos outro parênteses, último, e elevamos a 0,125. Essa é a forma de Suomi digitada, que vai levar a um F muito próximo da forma de Suomi-Jain, conforme nós falamos, 0,02, certo? E aí a gente pode escolher uma dessas fórmulas ou tirar simplesmente a média do fator de cisalhamento. Essa média não vai dar grandes efeitos para a gente, porque em todos os casos, tanto em Colebrook-White, quanto em Suomi-Jain, quanto em Suomi, é praticamente 0,02, certo? Então, para calcular a fórmula universal, calcular a perda de carga, eu vou usar o F da fórmula de Suomi-Jain, por exemplo. Vai ser esse F vezes o L sobre D, estamos aqui, pessoal, aplicando a fórmula universal da perda de carga. Vamos olhar lá, descer para a gente observar aqui. Fórmula universal da perda de carga. Essa equação aqui, F, L, D, V ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, F vezes o L, 800, dividido pelo diâmetro. Veja que o diâmetro está em milímetro, a gente tem que transformar para metro. FLD, que multiplica V ao quadrado, esta velocidade, ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81, 2G. E, finalmente, uma perda de carga de 1,22 metros, verificada ao longo daqueles 800 metros de tubulação, certo? Então, nós temos uma perda de carga que não é mais expressiva, ela já está na ordem de metros, 1,22 metros.
E aí, finalmente, nós vamos calcular a altura do reservatório, aplicando essa fórmula aqui. PC sobre gama mais VC ao quadrado sobre G mais DC. Vamos começar a escrever aqui, então. É igual a carga de pressão, PC sobre gama, que é o PC iniciar, mais V ao quadrado sobre 2G, mais o Z do ponto C, certo? Vamos checar aqui a sequência. Mais a perda de carga, mais os 1,22 metros. E aí nós vamos subtrair aqui a cota de base do pilar e a altura da água, a profundidade da água inicial ali dentro do reservatório. Tá? Então, menos a cota de base do pilar, do ZBP, menos a cota inicial da água no reservatório. Essa é a altura que o reservatório precisa ter para, ao escoar 30 litros por segundo de água dentro daquela linha de tubulação, garantir uma pressão de 7 MCA, 7 metros de coluna de água, no ponto C, ponto tido como ponto de restrição. Então, a solução do nosso problema é um valor de altura do reservatório de 13,04 metros. Depois nós vamos fazer alguns exercícios onde o nosso início de cálculo vai ser diferente. Nós não vamos conhecer a vazão, certo? E, portanto, não temos como conhecer a velocidade. Esse é o próximo exercício que a gente vai fazer, mas vamos deixar isso aí para a próxima aula.